Mais um cafezinho com a Dai começando, 1º de dezembro, segunda-feira, e mais uma história de desafios, superações, sucesso e muita gente, mas muita coragem, porque hoje nós estamos aqui com a nossa querida deputada estadual, Solange Freitas. Solange, eu não preciso nem te falar o quanto, né? Eu esperei por esse momento, esse convite já foi feito há muito tempo e hoje você conseguiu, né, colocar um tempinho na sua agenda e vir aqui compartilhar um pouquinho dessa sua trajetória tão importante na vida da população brasileira. Nossa, eu que agradeço o convite, adoro o seu trabalho, já conheço você, você é uma pessoa maravilhosa. E quando começou esse projeto, eu falei, meu, preciso ir lá mesmo bater um papo com ela, que é muito bacana, parabéns. Muito obrigada, estou muito feliz de ter vocês aqui, né? Então eu vou começar com aquela basiquinha, porque a gente vê você aí uma pessoa pública na correria, e vamos acalmar os ânimos e falar um pouquinho quem é a Solange nos bastidores, né? Olha, eu sempre trabalhei muito na minha vida, né? Em toda a função que eu desempenhei como professora, depois como jornalista e na política a partir de 2020, sempre trabalhei bastante. Então, eu era uma pessoa bastante focada nisso, né? Na família, no lazer, mas no trabalho também, né? Eu tenho um filho, uma netinha de 1 ano e 9 meses, só que eles estão morando longe, né? Esse ano eles decidiram ir morar fora do Brasil pela questão de segurança, pela questão de emprego, né? Sim. A minha nora e eles estão fora do país, então a saudade aumenta mais, né? Mas nos bastidores, assim, no tempinho que a gente tem, Sim. porque na política, como deputada, eu trabalho muito mais do que como jornalista, né? É um desafio muito grande. Mas eu gosto de assistir série, de estar com os amigos, de bater papo, ou de ficar em casa descansando também, que é importante, né? Essa nossa vida é tão agitada, Sim. que às vezes quando você tem um tempinho, você fala, eu quero descansar, ficar na minha casa, que é muito bom também. Sim. Você, quando criança, sempre quis ser jornalista? Eu sempre falo assim, olha, quando eu era criança, e o pessoal pergunta, né, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre dizia, professora e jornalista. E graças a Deus eu consegui realizar esses 2 sonhos profissionais de criança, né? Comecei como professora, na época eu fiz magistério, dei aula durante 2 anos e meio. Naquela época a professora dava aula de tudo, né? Então você ficava com a criança, você dava aula de português, matemática, ciências, tudo. E era muito bacana. E eu deixei as aulas para ir para o jornalismo, né? Onde eu fiquei por 30 anos, até 2020, quando eu vim para a política. 30 anos você ficou no jornalismo? 30 anos no jornalismo. Nos últimos 15 na TV Tribuna, né? Sim. Mas eu fiz 15 anos antes, eu trabalhei em outras emissoras. E como que deu essa transição da sala de aula para o estúdio, né? No caso, de Foi bem jornalismo? difícil. Eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, né? Eu sabia que eu queria ser jornalista. E de repente eu tive que decidir, né? Porque não dava mais para eu dar aulas e buscar algo no jornalismo, né? Então, no último ano da faculdade, né? Eu pensei, foi duro deixar a sala de aula. Eu amo dar aula, né? A função do professor é maravilhosa, né? Hoje um pouco diferente, né? O professor está sofrendo muito hoje, mas a gente já sofria, mas hoje está muito hoje pior. Não tem nem comparação, não eu tem. creio, viu? Tá muito pior, mas é uma profissão maravilhosa. Então eu chorei junto com meus alunos, eles choraram também, né? Mas eu expliquei para eles, é um desafio novo, eu preciso enfrentar esse desafio. E aí deixei e fui buscar alguma coisa na minha área. E logo já consegui. E aí comecei essa trajetória aí desses 30 anos que eu atuei nas emissoras de TV. Também trabalhei em emissoras de rádio, mas sempre nesses 30 anos em emissoras de televisão. 30 anos, bastante tempo. É nessa trajetória dentro do jornalismo, né, de 30 anos, você como repórter, você sempre fazia as matérias externas, né? Sim. E buscava as informações. Nesse meio tempo, você chegou a sofrer algum preconceito por ser mulher ou algum tipo de violência? Não, eu sempre falo assim, né? A minha trajetória, eu enfrentei todo tipo de preconceito por ser mulher na política, mas antes disso, no jornalismo, nada, nunca, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de violência por ser mulher.
E aí foi desafiador, né? Porque para nós mulheres é sempre mais difícil em todas as áreas, né? A gente tem que estar Uhum. sempre provando que a gente tem capacidade, a gente tem que estar sempre dizendo, olha, a gente pode. Não é fácil para uma mulher ter um posto de comando, né? Ela é Muitos testada o tempo homens, inteiro, né? sim, muitos homens não gostam disso. Muitas mulheres também não gostam de ser comandadas por mulheres, então, assim, Verdade. é desafiador, né? Mas é um desafio bacana. Você tem que começar a mudar essa mentalidade, porque eu acho que nós mulheres temos culpa, né? Como que nós criamos os nossos filhos, né? Como os nossos filhos eram criados na nossa época, como a gente foi criado, né? Sempre tinha aquilo de, o homem pode tudo, a mulher não pode nada, tem que ficar em casa. Sempre foi assim, dessa maneira, né? Hoje já está mudando isso. Mas acho que hoje a gente é reflexo da nossa criação, né? Então, não que a gente tenha feito de propósito algo errado. Não, não Era a foi feito. própria criação É a mesmo, né? criação nossa que foi dessa maneira, né? E hoje a gente está mudando isso, né? Tentando mudar. Mas eu digo que nós mulheres, hoje, nós estamos numa fase de transição. Nós estamos pegando essa transição. A mulher mais independente, né? A mulher hoje sendo equivalente ao que o homem sempre foi, né? Então, esse preconceito, nós estamos nessa fase de transição. Então, acho que a gente sofre mais, que no futuro as mulheres não vão sofrer tanto Sim, como sim. hoje. Já compraram a luta agora, né, para mais tarde ficar mais leve para as que vierem. Nessa fase de jornalismo, certamente você fez a diferença na vida de muitas pessoas como jornalista, né? Porque eu creio que você acaba se envolvendo de certa forma nos fatos. Tem algum caso que você cobriu que te marcou muito, que você sempre lembra, ou que traz assim, pode ser uma lembrança positiva ou algo que aconteceu, que você Olha, cobriu? tem muita coisa bacana, né? De muitas histórias que eu contei, cobrei e a gente conseguiu ajudar a população, né? Sim. Então, esse era sempre mais o meu perfil. Eu sempre queria fazer as reportagens que a gente podia ajudar as pessoas. Eu brigava muito na redação por isso e conseguia fazer essas matérias. Então, mostrava o problema, conversava com as pessoas, cobrava as autoridades, né? E depois ia buscar que realmente fosse solucionado. E muita coisa a gente conseguiu dessa maneira. Mas tiveram também as grandes reportagens que marcaram muito, como teve o incêndio na Ultracargo em Santos, foram 9 dias de incêndio. Nesses 9 dias, 6 tanques de combustíveis queimando, todo dia a gente chegava lá e a imagem parecia a mesma, parecia que os bombeiros não estavam conseguindo apagar o fogo e os bombeiros incansavelmente, 24 horas por dia, tentando apagar aquele incêndio. Poderia ter acontecido uma tragédia ali. Itaoca, no Vale do Ribeira, uma cidade que foi devastada, né, por enchente, e um bairro inteiro foi dizimado praticamente, 26 pessoas morreram, numa cidade que tem 3.000 moradores, então assim, a cidade inteira foi impactada, né, então foram vários casos que ao longo da minha carreira foram impactantes para mim, né, mas como ser humano, aquelas reportagens que ajudavam as pessoas foram as que mais me deram prazer de fazer, né? Porque quando você consegue ajudar a pessoa com o seu trabalho, a gente fica com um prazer ainda maior do que aquela pessoa que foi beneficiada. Isso que você falou é interessante. Realmente, você se destacava nas matérias por dar a sua opinião, não era uma matéria parcial, né? Imparcial, no caso. Você falava, criticava, cobrava e ficava todo mundo assim, nossa, ela é bocuda. É porque a gente fazia a nossa reportagem, mostrava todos os lados, né? Cobrava. E aí, ali que pegava, porque assim, quando você está cobrando alguém, fazendo uma entrevista com o prefeito, um secretário, com quem for, e aí eu sentia que estava mentindo, que estava enrolando, eu não aceitava só aquela resposta, né? Eu insistia, Sim. né? Então eu ia para cima. E eu acho que é nosso dever, assim, até como cidadão, né? Eu desempenhava como jornalista, dava notícia, mostrava todos os lados, mas cobrava que fosse feito algo e ficava indignada, né? Acho que a minha indignação como jornalista era a indignação da população, Sim. que é a mesma indignação que me trouxe para a política. Vamos falar sobre isso agora. Você já tinha esse papel mesmo, né, de tomar o partido de lá, de cobrar. Mas quando você chegou naquela, assim,
agora eu vou sair do jornalismo. Na verdade, você continua ainda como jornalista dentro da política, né? Eu acho que não dá para desvincular. Mas quando você resolveu assim, agora eu vou para a política de vez? Não foi fácil tomar essa decisão, né? Eu sempre dizia que eu nunca ia na política, todo ano me convidavam, todo ano de eleição me convidavam, eu falava assim, olha, nem continua essa conversa, senão você vai brigar comigo, nós não vamos virar inimigo, que eu não quero saber da política. Até que em 2019 foi mesmo assim, da noite pro dia, assim, parece inacreditável, mas foi. Quando tiveram alguns episódios, assim, foi um ano bem difícil, de muitas reportagens, assim, você vendo o descaso de muitas pessoas. E São Vicente foi muito difícil. Eu via que, assim, enganavam demais as pessoas, falavam que iam fazer, não faziam, problemas históricos de muitos anos, ninguém tomava atitude. E aí teve o fechamento da Ponte dos Barreiros, que a ponte foi fechada depois de uma reportagem minha, quando eu mostrei um laudo que estavam tentando esconder, de que a ponte estava no grau máximo de risco de desabar, podia ser no dia seguinte, dali a um mês, dali um ano, 10 anos, não sabia, mas ela já estava no estado crítico, então poderia acontecer uma tragédia a qualquer momento. E esse laudo não estava sendo divulgado. Eu descobri esse laudo, divulguei e 2 dias depois a justiça mandou fechar a ponte, antes que acontecesse uma tragédia. E aí, isso tudo também me marcou. Eu falei assim, poxa, se a gente não tivesse ido para cima, isso não teria sido feito? Poderia ter acontecido uma tragédia? E aí o sofrimento da população durante todo esse tempo, sofrendo com a ponte fechada, foi um caos na vida das pessoas que moravam na área continental, que ainda moram na área continental de São Vicente. E aí isso me despertou. Falou assim, e aí o pessoal começou a me convidar, só vem candidata a prefeita de São Vicente. Eu falei, é uma loucura, né? Vem. Só que aí isso me despertou. Tinha sido um ano muito difícil para São Vicente. Eu morava em Santos e eu falei assim, quer saber? Eu vou para esse desafio. Não foi fácil assim também. Eu coloquei todos os prós, os contras, falei com a minha família, com meus amigos. Todo mundo eles te apoiaram? Não, todo mundo falava, não vai. Todo mundo, quando eu falei da minha intenção, todo mundo falou, não vai por essa vida. Né? Você tá bem como jornalista, é uma loucura, a política não vai. Todo mundo, 100% falou para eu não ir. Mas quando eu decidi, todo mundo me apoiou. Não, já que você quer, você vai. Aí recebi o apoio, né? E aí foi aquela loucura que foi. Eu mudei de cidade, eu mudei de profissão e no ano da pandemia, porque foi 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, que a gente nem sabia se ia ter eleição aquele ano. Então, para todo mundo, 2020 foi um ano muito difícil, de muita mudança. Para mim foi ainda mais, porque eu mudei de profissão, 30 anos de carreira, cidade, né? Para um desafio que eu não sabia o que poderia acontecer, né? Então, mas em nenhum momento eu me arrependi dessa minha decisão, em nenhum momento, graças a Deus. E aí foi candidata à prefeitura, né? Depois foi candidata a deputada. Você, é claro, né? A gente que se candidata, a gente quer, lógico, ganhar. Mas Sim. Você esperava esse resultado? Você ficou surpresa? Como que foi? Então, assim, quando você entra por uma eleição, é muito difícil você saber se vai ganhar ou vai perder. Lógico que você tá ali, você quer ganhar. Mas eleição é muito difícil, né? E eu senti na pele, né? todo o problema que foi como candidata. Sim. Eu entrei bem em cima da hora, né? Então, eu anunciei, sou pré-candidata a prefeita de São Vicente. O cenário já estava mais ou menos formado, né? O prefeito, na época, tentando a reeleição. O Caio Amado, que ganhou há muito tempo tentando isso. E outros 5 candidatos. E aí revolucionei. E também comprei uma guerra, né? Eles jogaram muito sujo, de todas as maneiras. Foi bem complicado. Aí que eu vi o que é uma mulher ser atacada por ser mulher. Né? Eu sofri todo tipo de violência política de gênero que uma mulher pode sofrer. Só não me mataram, mas tentaram. Então, assim, graças a Deus, eu tô aqui para contar essa história. Mas foi muito, muito difícil. Eles fizeram de tudo. Eu acredito que era para que eu desistisse. Né? Eles fizeram de tudo. Foi tudo mesmo. Foi muita coisa. Naquela época, eram muitos ataques, fake news, e não tinha a celeridade que hoje tem para tirar as postagens. E mesmo assim, era no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Então, era muito ataque. Foi muito atacado.
Eu falo assim, até melhorou pro Caio Amado, que ele estava sendo atacado na época. Quando eu Mudaram entrei, o foco, a metralhadora foi para cima de mim. Então, foi muito difícil. Mesmo assim, eu ganhei o primeiro turno e faltou pouco para eu ser eleita no primeiro turno, né? Eu acho que o atentado me atrapalhou, porque 4 dias antes do primeiro turno eu sofri o atentado, 5 tiros no meu carro, e um dia antes tentaram me incriminar do meu próprio atentado. Eu acho que isso me atrapalhou, porque as pesquisas mostravam que eu ganhava no primeiro turno, e aí eles deixaram aquela dúvida na cabeça das pessoas. Quem me conhecia sabia que não tinha sido eu, sabia exatamente quem foi o mandante, mas eles deixaram a dúvida na cabeça de muita gente, isso me atrapalhou. Por isso não ganhei no primeiro turno. E aí no segundo turno foi uma reviravolta, que foi todo mundo contra mim, muitos ataques, uma eleição que eu não pude fazer campanha nas comunidades, né? Eu fui totalmente proibida de entrar nas comunidades. Então foi bem difícil. Mas eles não conseguiram o que eles queriam, que era que eu desistisse. Eu não desisti. Fui para a guerra mesmo depois, continuei. 2 meses depois, descobri um câncer de mama, que provavelmente foi por toda a violência que eu sofri nessa época, mas graças a Deus descobri um estágio inicial, consegui vencer a Mais doença. uma vitória, Mais uma né? vitória. Eu falo assim, que em 2 meses, a vida e a morte me testaram, né? Sofri o atentado em novembro, em janeiro descobri o câncer de mama. Mas decidi continuar, decidi não desistir e comecei a me preparar para essa campanha de deputada, que foi vitoriosa, mesmo sem a ajuda de vereadores e prefeitos. O único prefeito e vereadores que me ajudaram foram de Bertioga, o prefeito de Bertioga e 2 vereadoras. De nenhum outro lugar, ninguém me ajudou, acho que ninguém acreditava, né? Mas consegui vencer. Por que você resolveu mudar da prefeitura para deputada? Porque é um cargo maior ainda, né? Você queria um desafio ainda maior. Porque a gente, quando entra na política, eu como jornalista, né, que eu era repórter, então eu estava sempre na rua, conhecia os problemas, sabia como funcionava, mas quando você está dentro do esquema político, você vê, eu vi assim, meu Deus, tudo aquilo que a gente via, que queria denunciar e que não tinha provas, você vê que o negócio é dessa maneira. Tem muita coisa errada. E assim, e vai falar assim, e se eu desisto, então eu não vou nunca poder cobrar. Eu vou assim, porque se eu desistir e só deixar que as pessoas ruins do mal estejam lá, eu não vou estar fazendo a minha parte. Então eu decidi continuar. Falei assim, então eu vou agora para o desafio de deputada, que eu que conheço a região, sabe, os problemas, eu acho que vai me ajudar muito. E aí eu venci a eleição e o sangue de jornalista me ajuda muito, né? Porque uma vez jornalista, sempre jornalista, investigativa, né? Eu consigo, como deputada, fazer as mesmas ações que eu faço. Eu ouço a população, não gosto de gabinete, não gosto de escritório, eu fico na Lesp quando é necessário, eu fico no meu escritório em São Vicente quando é necessário, de resto eu estou na rua, e aí eu consigo ouvir as pessoas, dar voz às pessoas, detectar os problemas, cobrar, né, que como deputada estadual, a minha cobrança maior é com o governador e com os secretários de Estado, e ajudar a resolver também, porque como deputada eu crio leis, eu aprovo ou não as leis do governador, né, que tem a votação na Lesp, e assim, o nosso poder, digamos assim, de deputada, faz com que a nossa voz seja mais ouvida, né? Então, quando você leva um problema para alguma autoridade que precisa resolver, você é mais ouvida, e a obrigação maior também deles resolverem. Porque como deputada eu posso fiscalizar, posso tomar providências, né, se as pessoas não resolverem daquela forma. Então, e é muito gratificante, né? Sempre usei o meu trabalho como jornalista para ajudar, e como deputada a gente consegue ajudar ainda mais. É muito bom. E todo esse processo, você não sente um pouquinho de insegurança no sentido da sua própria segurança? Olha, se eu for ter medo, eu não faço nada. E tem que desistir da política, porque tem muito jogo sujo, tem muita gente jogando contra. E assim, você vai como política, você vai conseguir mudar a roda de lado? Não vai. Você vai conseguir mudar o mundo? Não vai. Mas se você trabalhar, você vai conseguir fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E eu já tive muitas conquistas, né, nesses 2 anos e meio de mandato, e eu sou muito feliz por essas conquistas.
E eu e a minha equipe, a gente trabalha muito. É direto. É de manhã, de tarde à noite, é fim de semana. A gente se dedica pra caramba pra fazer as coisas acontecerem, né? Então, vale muito a pena. Agora, se eu for ter medo, aí eu não vou Te fazer nada. bloqueia, né? Não vou fazer nada. Claro, hoje eu tenho que andar com o carro blindado, até porque dois responsáveis que executaram o crime contra mim, né? Porque eu sofri o atentado e a punição só veio 2 anos depois. 2 anos depois, um foi condenado e 3 anos depois o outro foi condenado e estão presos, os dois, né? Foram condenados por tentativa de homicídio contra mim. E aí eu comecei a andar de carro blindado, eu tenho segurança, mas isso tudo são medidas de segurança, né? Mas se eu for ter medo, eu não faço nada. Aí eu não consigo lutar pelas pessoas. Então eu vou pra cima, entendeu? Deixo o medo de lado. Mas geralmente eu não sou uma pessoa que na minha vida teve medo das coisas, teve medo de enfrentar. Sempre fui pra cima. Nessa sua carreira agora na política, né? Você, lógico, é um trabalho árduo, né? São Sim, muitos problemas que você também acaba carregando uma carga, né? De tudo que você sim. ouve, você acaba absorvendo muito. Você, no dia a dia, como que você faz para relaxar, para se cuidar, até psicologicamente falando, né? Assim, eu tô tentando. Eu nunca tive um atendimento psicológico, nunca procurei, né? Então, eu tento eu mesma, né? Lidar com as situações. E assim, quando tem uma situação, qualquer uma na minha vida, eu sempre tento ver o lado positivo, né? Porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, ou não tão bom assim, né? Sim, Então eu tento sempre ver o lado bom das situações, né? Aquilo aconteceu atentado. O que eu posso tirar disso, entendeu? O que isso eu posso tirar de bom para minha vida? Eu tive o câncer de mama. O que eu posso tirar de bom disso? É a minha luta hoje como deputada, o que eu brigo por isso, o que eu tento fazer com que as mulheres façam os exames. Essa violência toda que eu sofri por ser mulher. Hoje eu tenho uma luta muito grande em relação às mulheres, ajudar as mulheres que sofrem violência doméstica, ajudar as mulheres não sofrerem a violência doméstica. Nesse momento em que nós estamos aqui fazendo esse podcast, gravando esse podcast, a polícia hoje está fazendo, nesse momento, uma ação que eu tive que fazer a denúncia. Então, nesse momento, não dá nem para dar os detalhes, porque nesse sim. momento a polícia está fazendo essa ação para proteger uma mulher de ser assassinada. Então, as pessoas me procuraram, desesperadas, falando assim, essa mulher vai ser morta. A gente não conseguiu ajudar. E aí, nesse momento, a polícia está resolvendo isso, depois da denúncia que eu fiz. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? É um Sim. desafio muito grande. Eu tenho uma lei que foi aprovada esse ano, que é a obrigação de todos os shoppings no estado de São Paulo terem uma sala sensorial. A sala sensorial é para o autista o que é uma rampa para o cadeirante, é a acessibilidade. Foi escrito esse projeto de lei com a ajuda de um autista, a pedido das famílias atípicas que vão para os shoppings e quando o filho tem uma crise, eles têm que ir embora. Se tem essa sala sensorial, é um espaço que no momento de crise a família vai até esse local, o filho se acalma, eles voltam às compras, eles voltam ao lazer. Só que, por exemplo, foi aprovada, consegui aprovação por unanimidade dos deputados, o governador sancionou e só está na fase de regulamentação, mas já é lei, Assim. né? Só que a Associação Brasileira de Shoppings entrou na justiça contra a minha lei. E agora eu estou na guerra contra a Associação Brasileira de Shoppings. Porque assim, não dá para aceitar que eles estejam contra essa lei que garante a acessibilidade para os autistas. Eu fui até o Plaza Mauá, né, em Mauá, na Grande São Paulo, eles há 1 ano, antes mesmo da minha lei ser aprovada, eles fizeram a sala sensorial. E eu fui até lá para ver como é que está sendo. Nossa, as famílias
elas conseguem agora frequentar o shopping. No momento de crise, o filho vai até lá, eles conseguem fazer com que o filho ele se acalme, depois voltem para o lazer. Para o shopping é bom, porque essas famílias elas vão frequentar os shoppings. Sim. Tem família que fala assim, eu já nem vou mais para o shopping. Imagina agora no fim do ano, essa loucura de compras, como é importante essa sala sensorial. Então, assim, mas ainda é muito Tem uma difícil quando é uma resistência, coisa né? nova. Aham. Então, eu tô totalmente contra essa decisão da Associação Brasileira de Shoppings, com os argumentos absurdos. Tenho certeza que a gente vai ganhar na justiça essa. Eles não vão ganhar porque eles não têm argumentos. Eles falam, o Estado não pode legislar sobre isso. Como não pode? Claro que pode. A gente está fazendo algo pelos autistas e não pode legislar sobre isso. Eles estão totalmente errados. Então, os argumentos deles são frágeis e eles estão mostrando que eles não se interessam pela causa. É como se eles estivessem falando para as famílias que têm autistas, não venham para os shoppings, não vão para os shoppings. Eles estão falando isso. Eles estão nem aí para as famílias onde tem um autista. Então, é muito ruim o que eles fizeram. Tomara que eles voltem atrás nisso. A gente vai ganhar na justiça, mas eles estão perdendo muitos pontos aí, porque estão jogando contra a acessibilidade. A sala sensorial é a acessibilidade para os autistas. As pessoas têm muita confiança em você, né? E como que essas pessoas chegam para você para pedir ajuda, para pedir para denunciar? Às vezes as pessoas também não sabem como agir, né? Para pedir uma orientação. Então, quando a gente faz um trabalho e as pessoas começam a perceber que a gente está lutando pelaquela causa, aí as pessoas começam a te procurar ainda mais sobre aquela causa. Uma das minhas preocupações quando eu vim para a política e fui eleita deputada, eu ficava pensando, meu Deus, as pessoas gostavam da Solange jornalista, será que vão gostar da Solange deputada como política? E graças a Deus, eu tenho certeza que estão gostando, até porque eu tenho esse retorno e porque eu tenho consciência do trabalho que a gente faz, né? A gente trabalha bastante para ajudar as pessoas. E nesse dia a dia, a gente consegue contemplar muitas pessoas com esse trabalho. Mas não é fácil, você não consegue fazer com que tudo aconteça. Por exemplo, eu luto muito pela saúde, mas você não consegue da noite para o dia resolver tudo. Mas a gente já teve algumas conquistas. Uhum. Então, como eu luto muito pela saúde, até pelo câncer de mama que eu tive, porque eu consegui aprovar uma lei, que é a Semana de Conscientização e Prevenção ao Câncer nas Comunidades, que é na segunda semana de abril, né, para levar mais informação, mais exames e atendimento dentro das comunidades, né, para conscientizar o poder público. Quando eu começo a fazer essas ações, encaminho as emendas muito para vários hospitais do câncer, brigo muito para a gente ter mais vagas de UTI, por exemplo, aqui na Baixada. Essa tem sido uma briga minha constante, a gente conseguiu algumas, mas ainda é muito pouco. Então, quando as pessoas veem a gente lutando por essa causa, elas me procuram ainda mais. Então, como ultimamente eu tenho lutado muito pela questão das crianças, das mulheres vítimas de violência, eu tenho recebido muitas denúncias, como essa que eu te falei, que nesse momento a polícia está fazendo uma prisão de uma pessoa que poderia assassinar uma mulher. Então, assim, eu recebo essas denúncias e procuro como ajudar. Então, assim, como é que eu posso ajudar essa mulher? E aí eu vou buscando os caminhos, né? Pedido de vaga de UTI, vaga de exame. Eu não consigo arrumar as vagas porque eu não tenho esse poder. Eu não sou médica, não tenho esse poder. Mas eu vou atrás. O que está acontecendo? Por que essa pessoa ainda não conseguiu a vaga? Criança é prioridade, por que não tem? Então a gente vai buscando as informações, vai indo atrás, vai cobrando, né? Para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Agora, a Solange mulher. Como que quem te inspira, o que te inspira todos os dias? Porque é uma caminhada longa, né? Sim, e assim, eu sempre penso muito no meu filho e na minha netinha, né? Uhum. Que futuro que a gente quer para essas pessoas? Hoje, meu filho decidiu morar fora do Brasil, Sim. entendeu? Por vários motivos. Pela questão de segurança, pela questão de oportunidades de emprego. E isso me chateia um pouco, por exemplo, sabe? A gente não consegue dar as condições para os jovens quererem ficar aqui, né, no país ou ficar na nossa região. A gente está errando, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Então,
me inspiram eu querer oferecer para eles, né? E para as nossas crianças e adolescentes de hoje, um mundo melhor lá na frente. Eu falo que na questão da segurança, hoje a gente quase que enxuga gelo, né? Que a gente não vai conseguir mudar, por exemplo, o bandido que já é. O que a gente consegue mudar? É com que as crianças e adolescentes não sejam bandidos lá na frente. Então, tem projetos de leis meu tramitando na Lesp para a gente lidar com as crianças de uma forma que a gente consiga fazer com que elas identifiquem a violência, que elas saibam como denunciar. Então, tem vários projetos nesse sentido, contra o bullying, contra o cyberbullying. Tem um projeto de lei importante que eu já tenho conversado com a Secretaria de Educação, que cria as escolas cívico-desportivas, né, para a gente lidar com o civismo e o esporte nas escolas, para elas conseguirem melhorar. Como é o caso da Escola de Cubatão, que ganhou o título de melhor escola do mundo. E por que ela ganhou esse título? Que ela conseguiu fazer com que a escuta das crianças, escutar as necessidades e com o esporte mudar a realidade daquela comunidade. E é o que diz esse meu projeto, que já estava tramitando sobre isso. Então, eu estou conversando com a Secretaria de Educação do Estado para a gente conseguir, no ano que vem, implementar esse programa, pelo menos em algumas escolas, né? Para mostrar que esse modelo dá certo. Hoje em dia, você se sente realizada? Uhum. E quais são os seus planos, seus sonhos? Não sei se você pode dar um spoiler. Então, eu acho que, eu acho não, assim, eu posso dizer com certeza que o meu sonho de criança profissional eu realizei, né? Quando falavam, Solange, você quer ser... o que você quer ser? Eu quero ser professora e jornalista. Eu realizei. Aí fui para um outro desafio. E nesse desafio, eu ainda estava, antes de ir para a política, e no ano que eu fui para a política, foi o último ano da faculdade, eu decidi fazer direito. Por quê? Para me ajudar na minha profissão na época como jornalista, né? Para eu entender melhor como funciona a questão das leis, porque o que me incomodava muito, a gente ia fazer uma cobrança. Tinha uma greve do lixo. Aí a empresa falava uma coisa, a prefeitura falava outra, e claro, e aí você ficava naquele jogo de empurra, você tinha que pesquisar muito para saber quem estava falando a verdade. Eu falei, quero entender melhor dessas leis. Aí você fez direito, Aí então. eu fiz direito. Eu não sabia que você eu tinha fiz feito direito. Já direito. já serve agora, né? Olha só, já Nossa, é uma base. e olha só, eu nem sabia que eu acho que eu já estava me preparando para esse futuro Já na estava sendo política. encaminhada. Sem saber, eu já estava me preparando para Sim. isso. E aí eu me formei em 2020, que foi o ano que eu mudei, né? Que eu saí do jornalismo e vim para a política. E hoje me ajuda muito. Eu sempre falo, todo mundo devia fazer direito. Que o direito, ele te abre a cabeça. Você não vai decorar leis, mas você vai saber como buscar essa lei. Direitos e deveres, né? Sim, é muito bom. É muito bom. Então, assim, e aí a gente precisa sempre se reinventar e nunca precisa ter medo de mudar, né? Então, foi um desafio. Eu saí do conforto do jornalismo, que eu tinha uma profissão, que eu conseguia me sustentar, né? Que eu gostava muito, amava o que eu fazia na TV Tribuna, ser repórter, amava a minha profissão, e de repente eu quis deixar isso de lado para tentar algo que eu não sabia como seria, né? E foi desafiador ao extremo tudo que aconteceu comigo em 2020. Mas eu não tive medo de fazer essa mudança na vida, né? De escolher algo diferente para minha vida. E aí eu escolhi, né, fazer essa mudança e está sendo muito bom. Como deputada, é uma função diferente na minha vida. Eu trabalho muito mais do que jornalista, porque é o tempo todo, Sim. né? No celular você trabalha o tempo todo. Mesmo se você não está em algum lugar, está na sua casa, isso aqui não para. E aí eu quero ajudar as pessoas. Então, eu estou o tempo todo, né, em alerta para ajudar. Ontem, por exemplo, com o caso daquela mulher que foi arrastada em São Paulo e teve a amputação das 2 pernas, eu também fiquei em cima desse caso para ajudar. Tem um caso aqui do Guarujá, e quando eu sair daqui, provavelmente eu vou na escola, Sim. que a menina autista que foi espancada por uma outra menina da mesma classe, foi depois da escola, mas foi no caminho da escola, as 2 estão na mesma classe, eu estou indo lá na escola, já conversei com a Secretaria de Estado de Educação, mas eu quero ir na escola para ver as providências estão sendo tomadas. Então, eu tenho um desafio todos os dias, como tinha como jornalista, que eu ia para a TV e não sabia o que me esperava. Então, no mesmo dia, você tinha vários desafios. Então, eu continuo me desafiando, né? Nesses desafios de todo dia, de uma causa que eu luto, né? Lutando para ter o tratamento adequado, pela prevenção.
tanto na saúde, na segurança e nas escolas também. E é uma luta muito grande, mas eu sou muito feliz e grata quando eu consigo ajudar as pessoas. A gente sente, né, que você é uma pessoa muito confiante, né, pelo que você fala, como você se expressa. Mas em algum momento você sentiu aquela insegurança, assim, quando você assumiu um cargo tão importante, com tantas responsabilidades, com tanta gente Sim. depositando a confiança em você. Em algum momento você tremeu na base, vamos dizer assim? No primeiro dia que eu assumi como deputada, que foi no dia 15 de março de 2023, né, que a gente assume só 15 de março, na próxima legislatura vai assumir em fevereiro, mas até então a lei dizia que a gente tinha que assumir 15 de março. Quando eu assumi no primeiro dia que eu fui para a Lesp, no meu gabinete, eu falei, meu Deus, como que é ser deputada, né? O que eu vou fazer? Eu não vou nem conseguir fazer projeto de lei. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou nem saber fazer projeto de lei. Eu falei, não sei nem que lei que eu vou fazer, que projeto eu vou fazer. Eu cheguei lá e falei assim, meu Deus, e agora, né? Mas no primeiro dia, nossa, no primeiro dia, tu já começa a ter... Começa a receber Nossa, todas as já. cargas. E aí você pega lá, você lê o estatuto, digamos assim, lá de como funciona a Lesp, de como são as regras, de como são as leis, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí eu já tinha lido aquilo, mas mesmo assim eu falei, meu Deus, não vou nem saber fazer projeto de lei, não vou saber. E eu vou fazer que lei? Não tem lei já para tudo? Eu ficava pensando assim, mas no primeiro dia, assim, já se abre tanta coisa, porque você já começa a receber tanta informação e tantas pessoas já te pedindo alguma coisa e te direciona. Então, o meu mandato é direcionado com o que está acontecendo, o que as pessoas me procuram e as causas que eu tenho lutado, né? O autismo, que tem 2 leis minhas voltadas aos autistas, a saúde, a luta, o combate ao câncer, a prevenção, tem lei minha também aprovada sobre isso, e muitos outros projetos de lei que estão tramitando, que mesmo sabendo que demora na tramitação e na aprovação, eu tento sempre conversar com o Estado. Por exemplo, eu crio um projeto de lei na saúde, mas eu vou lá conversar com o secretário de saúde para ver se a gente não consegue já começar a implantar alguma coisa nesse sentido. Um projeto de lei das escolas, que tem o meu projeto tramitando, já fui na Secretaria de Educação, será que a gente não consegue implementar nas escolas antes do meu projeto ser aprovado, ou até ele ser aprovado, a demora, ou a gente não consegue adaptar, entendeu? Então, assim, para acontecer mais rápido, né? Então, é gratificante, mas, assim, tem muita luta aí para acontecer. Você sabe que é bom ouvir isso, você falar que teve essa insegurança, porque como você é muito segura, você passa muito a segurança, dá a impressão de que você já chegou lá sabendo. E não, E talvez seja isso que impeça tantas mulheres de entrarem na política, desse medo, né? Eu vou chegar lá, eu vou falar com quem? Eu vou fazer o quê? Como que vai ser? Exatamente. Como que eu vou criar uma lei? Eu acho que esse seja talvez, né, um dos motivos para você. Por que você acha que são poucas mulheres ainda? Então, eu acho que esse fator que você falou é um fator importante, né? Porque a política pode ser vista como algo muito difícil, né? Sim. Ai, ser deputada, meu Deus, ser deputada é uma responsabilidade gigante. Será que eu vou conseguir ser vereador, né? Vereadora é importante, mas também tem a missão de fiscalizar, de criar leis, prefeito, governador. Isso pode ser um impeditivo, né? De achar, eu não tenho capacidade, né? Às vezes a mulher pode achar isso. Mas eu acho que o principal é a questão do quanto a política ela é violenta, do quanto atacam as mulheres. Olha o que eu sofri quando eu decidi ser candidata, quando eu decidi vir para a política. Eu sofri todo tipo de violência, foi muito difícil. As mulheres que trabalhavam comigo, elas choravam, falavam assim, Solange, sai dessa vida, não é para você não merece passar por isso, entendeu? Vai, fica no jornalismo, eles não vai isso, não vale a pena, você não tem que fazer isso. E eu não desisti. E eu segui firme. Então, é isso, apesar de tudo. Um dia eu estava dando uma palestra, aí quando eu comecei a falar do meu caso, para pessoas que não conheciam nada, que são de fora da região,
eu comecei a ver, falei assim, meu Deus, eu tô desanimando essas mulheres. Eu comecei a ver o olhar, quando eu falava assim, que tinha ido para as ideias, que não sabiam nem o que era isso. Quando eu fui impedida de andar nas comunidades, sofri o atentado, tentaram me incriminar. Aí comecei a ver Espantou todo mundo. Aí eu comecei até a mudar depois disso a minha forma de falar. Mas aí, na hora que eu reparei na carinha delas, eu falei assim, bom, eu passei por tudo isso, mas hoje eu não tô aqui? Sim, mudou o discurso, né? Assim. Eu não tô aqui, eu não consegui enfrentar tudo isso de cabeça erguida, unindo forças e indo para cima. E hoje estou como deputada e vocês estão vendo quanto a gente está conseguindo construir como deputada. Então, tenham certeza que sempre vai ter alguém do seu lado dando força. Então, não se inspire na coisa ruim, se inspire na coisa boa, né? Então, assim, quando a mulher vem ser candidata, por exemplo, ela enfrenta muitos problemas. Se mulher votasse mulher, teríamos muito mais mulheres, né? O eleitorado maior é de mulheres. Então, até às vezes a própria mulher ainda tem um preconceito de votar em outras mulheres. E é isso que eu tento mudar nas reuniões que eu faço, sabe? Nas palestras que eu dou. Trazer a mulher para perto. Mostrar o quanto é importante a gente estar unida. E não é desmerecendo os homens, não. Mas a gente está junto com eles, lutando na política, né? Então, a gente precisa dessa força. A mulher ajudar a mulher. Dar força para a mulher. E mesmo se elas não quiserem estar como candidatas, mas que elas participem das discussões de políticas públicas. Agora de manhã, eu fui até Santos, começou a funcionar o VLT, a segunda fase, né, da Conselheiro Valongo. Eu fui até lá, que eu queria acompanhar esse início do funcionamento, até para ver se estava tudo certo, a questão da segurança, acompanhar nisso também. De lá eu fui para o meu escritório em São Vicente para uma reunião com os conselheiros tutelares, por causa dessas coisas que estão acontecendo com as crianças nas escolas, quis pedir ajuda deles também, né, para a gente ver que caminho seguir para ajudar, e conselheiros de toda a Baixada estavam nessa reunião junto comigo, né, e também fui ouvi-los para os problemas que eles estão enfrentando, a forma como eu posso ajudar. Então, essa união de forças é que a gente precisa fazer com que as mulheres elas estejam junto com a gente nessa luta. A questão da violência que a mulher vem sofrendo, que está muito pesada, a violência doméstica, eu já tenho feito várias reuniões com as mulheres, vários grupos, e a gente está pensando em alguma grande ação, porque a gente tem que dar um basta nisso, né? Então, a gente tem que começar a falar disso, mas mais firmemente, né? Não só exigir mudança nas leis, mas a gente precisa de outras ações. Está muito pesado isso que está acontecendo com as mulheres, o que alguns homens acham que eles são nossos donos, que eles podem fazer o que quiser com a gente, não podem, né? A gente tem que dar um basta nisso. Mas o poder público não pode estar dentro da casa das pessoas. Então, de que forma que a gente combate isso, né? Então, além de uns projetos de leis meus que estão tramitando, que na escola é para combater isso, o que hoje nós podemos fazer, nós mulheres, que ações que a gente pode fazer? Então, a gente tem discutido muito sobre isso. E eu estou chamando as mulheres para essa luta. Bom, pergunta que não quer calar. E a presidência, será? Sonha? Não. Quem sabe? Eu? A presidência. Quem sabe um dia? Não? Olha, que você não pensava em entrar na política. Não. Será que... Aí foi para candidata à prefeitura. Da prefeitura já está como deputada. Quem sabe alguns aninhos, né? Não, ano que vem tem eleição. Eu venho para minha reeleição como deputada estadual. As pessoas, você não quer ir para federal? Eu falei, não. Federal, eu tenho que estar em Brasília. E eu quero estar na minha base, junto com as pessoas, porque, por exemplo, hoje eu tô aqui, aí teve um problema na escola no Guarujá. Eu tô aqui, então eu vou sair daqui, eu vou lá na escola. Se eu estivesse em Brasília, eu não conseguiria fazer isso. Então, eu prefiro estar eu nos lugares, conversando com as pessoas, ouvindo a demanda, que você consegue ajudar melhor, né? E você consegue ajudar as pessoas. Fala, pô, eu tô aqui, tô tentando te ajudar também. Vamos junto lutar. Então, a pessoa sente mais confiança. E de perto também é muito melhor você ver os problemas, como era como jornalista, né? Você tá indo no loco, incêndios aqui, corre ali, apaga o outro. Então eu falo, não quero ser deputada federal, não quero ir para Brasília, eu quero estar aqui junto com as pessoas, tentando ajudar, resolver os problemas. Ano que vem venho para a minha reeleição como deputada, porque a gente tem um trabalho árduo para... os problemas, eles são recorrentes, né? Sim. Você tem que ter força, unir forças.
E eu falo que hoje eu tenho muito mais experiência até para conseguir resolver os problemas, né? Então, hoje eu sei exatamente aonde eu vou, com quem que eu tenho que falar, de que forma que eu tenho que agir, porque não é fácil, né? Você tem que lidar com muita coisa. Ah, eu estou no partido que eu sou a base do governador Tarcísio. Mas isso não quer dizer que eu vou dizer amém para tudo. Tanto que eu não digo amém para tudo. E quando eu tenho que ir para a briga, eu vou para a briga. Eu falo dos problemas. O IML de Santos está com um problemão. Eu fui para cima, eu fiz uma fala na Lesp, eu cobrei, eu mandei ofício, eu liguei, pedi reunião. Então, eu estou indo para cima para resolver. Que assim, a gente foi eleito para ajudar a população. Então, eu sou da base do governo Tarcísio, gosto do trabalho dele, apoio o trabalho dele, mas quando tem um problema, a gente precisa mostrar. E ele é muito aberto a isso. Quando em 2023 eu assumi como deputada e comecei a briga para ter ar-condicionado nos ônibus intermunicipais da Baixada, que nunca teve, ninguém acreditava, eu fui para cima, fiz reunião, fiz abaixo-assinado, e quando eu falei com o governador, ele falou, Solange, eu nem sabia que não tinha ar nos ônibus da Baixada, e ele também estava no início do mandato, não tinha como saber tudo, ele falou, vou ver o que eu posso fazer. E achei que ele não ia fazer nada, mas ele fez. Ele comprou 100 ônibus, agora estão chegando mais 40, 100 chegaram no passado, 45 chegando esse ano. E hoje eu conversei com o pessoal que estava lá também, para o ano que vem, vir uma frota maior também de ônibus com ar-condicionado. Então, a gente está construindo junto, sabe? Mas um a passinho população... de cada vez também, É né? um passinho de cada vez, não dá... Você imagina... A questão dos ônibus nunca teve. E como que da noite para o dia você consegue comprar 485 ônibus com ar-condicionado? Você não vai conseguir, não dá. Porque ele tem o estado inteiro para governar, mas você tem que começar. Então, e ninguém acreditava, eu fiz abaixo-assinado, todo dia nas minhas redes eu falava pelo fim da sauna móvel, e deu certo, a gente conseguiu. 100 ônibus ano passado, milhares de pessoas usam esses ônibus todos os dias, então milhares de pessoas já estão sendo beneficiadas. Esse ano mais 45, 20 já chegaram, estão em Cubatão, ano que vem a gente vai conseguir uma frota maior também, então vale a pena lutar. Só que a gente não consegue resolver tudo da noite para o dia, né? Problemas de muitos anos, você não vai conseguir resolver, até porque o estado tem 645 municípios, então você não consegue resolver tudo de uma vez, mas vale muito a pena lutar. Quem chora mais também consegue mais. Então não adianta só mandar ofício, não adianta, eu vou mandar ofício, eu mando ofício, eu mando e-mail, peço reunião, eu faço reunião, mas não é só isso, você tem que ir para cima. Então, se você não for para cima, você não vai conseguir as coisas. Bom, gente, nosso bate-papo está chegando ao finalzinho. Solange, eu sempre peço para a convidada deixar uma mensagem. No caso, pode ser uma mensagem para inspirar outras mulheres a entrarem na política, a dar um estímulo para as mulheres. Não sei, fica a seu critério, fica um espaço aberto para você deixar uma mensagem. Eu queria falar para todas essas pessoas, de uma forma geral, né, que se puderem acompanhar o meu trabalho nas minhas redes sociais, sou Solange Freitas, né, meu Instagram e o meu Face. Por quê? Porque as pessoas vão ver que a gente está trabalhando de verdade, sabe? Eu sei que as pessoas não conseguem acompanhar tudo, é muito difícil, né? A loucura, mas dá uma olhadinha no que eu tô fazendo, no que eu tenho feito no dia a dia, nas minhas lutas e o quanto a gente consegue ajudar as pessoas. Só que eu acho que a gente precisa também unir mais forças. As pessoas, às vezes, têm um preconceito. É na política, ela é política. Às vezes, você vai fazer uma ação. Não quer fazer ação porque é política, mas não é política. A gente está lutando para ajudar as pessoas, para construir algo melhor para as pessoas. Então, às vezes, algumas pessoas têm esse preconceito. Até porque existe muita briga, né, de direita, esquerda, isso é muito ruim, sabe? Essa polarização é muito ruim pra gente trabalhar, porque fica uma guerra. Se um tá no poder, o outro vem contra, se outro tá no poder, um vem contra, e você não consegue construir. Então, assim, tenta ver, acompanhar o trabalho e tentar estar junto com a gente nessa luta. Essa minha luta agora com as mulheres, para lutar contra a violência, mas para fazer a prevenção também, ela é muito importante. E aí eu peço para as mulheres, junte-se a nós nessa luta. Eu tenho falado assim, somos todas uma só voz. Esse tem sido o meu mote de trabalhar com as mulheres, somos todas uma só voz. E a gente precisa estar juntas, unidas, para poder conseguir as coisas.
Então vamos entrar nessa luta, tem várias ações que a gente está fazendo para ajudar as mulheres. Se vocês estiverem com a gente, a luta é ainda maior. Como hoje a gente combate isso? A gente precisa estar todo mundo junto, lutando, indo para as ruas inclusive, para poder falar, basta, chega de violência, a gente não quer mais isso. A gente não é saco de pancada, a gente não é objeto, a gente não é escrava. Então os homens têm que nos respeitar. E não é a maioria, mas esses homens que não são homens, que não respeitam a nós mulheres, eles têm que nos respeitar. E a gente tem que ir para a rua para exigir isso. Sim. Então vamos fazer várias ações aí para combater essa violência e ajudar as mulheres. Bom, antes de terminar, eu queria deixar aqui meu depoimento, tá? Sobre a Solange. Eu conheço já há uns 10 anos e desde o primeiro encontro que eu tive com a Solange, a primeira presencial, até agora, este momento, a Solange é a mesma pessoa. Ela é simples, ela ouve, né? Ela sempre está disponível, simpática, assim, eu vou falar um monte de elogios aqui, gente, obrigada. Mas é isso mesmo que ela disse, tá? Ela tem uma bagagem muito grande, então não dá pra gente mostrar, falar num bate-papo, então ela já deixou, a gente vai deixar aqui para vocês as redes sociais dela, para vocês acompanharem todo esse trabalho que ela vem fazendo, e eu sou super admiradora do seu trabalho, porque eu sei que você assume a responsabilidade, que você dá a cara a tapa mesmo, né? Você vai lá, você toma partido e você dá voz à população que muitas vezes não tem, e eu acho que o mais lindo disso tudo que você faz é você buscar que a justiça seja feita, né? Você isso. corre atrás, você assume até as famílias, né? Não é só um problema, acaba que não é mais só um problema social, é um problema pessoal, né? Porque você se envolve com as famílias. Sim. E esse seu trabalho é maravilhoso. Eu desejo que seu Natal seja lindo, Obrigada. Que você esteja com seu filho, com a sua netinha, e que o ano que vem seja iluminado, que Deus te proteja muito, Amém. Te blinde, te abençoe, e que você tenha muita força, coragem e saúde para continuar essa caminhada que é um legado que eu acho que você já está deixando aí para as gerações futuras. Muito obrigada pelas palavras. É importante a gente ouvir isso também, sabe? Dar mais força para a gente, para lutar. Quando a gente ouve alguém falando do nosso trabalho, ou quando a gente ouve que conseguiu ajudar uma pessoa com o nosso trabalho, nos dá mais força ainda para lutar, para não desistir. E é isso que a gente tem que falar para as mulheres: não desista em qualquer área que tiver. Né? Por mais difícil que seja, por ser mulher, e a gente sabe que não desista, se imponha, né? Mostre que você tem essa capacidade e faça seu trabalho. Vai valer muito a pena, sabe? A gente tem que, a coisa ruim, a gente tem que tentar desviar o foco disso, né? Não dar valor para as coisas ruins, Sim. Porque às vezes a gente dá mais valor para as coisas ruins do que boas, né? Aquela coisa que está acontecendo ruim, a gente fica, aquilo prejudica tanto a gente que aí a gente não consegue ver o lado bom daquilo. Então, valorize o lado bom de tudo. Às vezes tem um lado bom e um lado ruim, ou um lado não tão bom. Deixa esse de lado, valorize o lado bom, que vai te dar mais força ainda para continuar nessa caminhada. E contem sempre comigo, viu? Estou disponível nas minhas redes sociais, meu WhatsApp, o meu pessoal também. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito bacana, que atende muito bem todo mundo, que é como eu, quer ajudar, quer resolver, quer lutar pelas pessoas. E isso faz a diferença no mandato também. Eu tenho certeza de que você está realizando um trabalho assim, certeiro, né? Bom, gente, antes de terminar aqui, quero agradecer as nossas colaboradoras de hoje. Hoje o cafezinho vai ser um pouco diferente, nós vamos a Neide Leite Doceria, a Solange vai conhecer a Neide Leite, tá? Eu quero agradecer também a Cristal Água, que está sempre aqui nos nossos bate-papos, agradecer a Pauline Oliveira Makeup, que fez a make de hoje, eu nem depois eu dou um feedback, tá? E agradecer a Espaço Laser Unidade Ferri Bolt, que sempre deixa um mimo aqui para as nossas convidadas. E aí, Solange, você tem um mimo da Espaço Laser, que depois eu te passo os detalhes. E agora a gente termina esse bate-papo com os nossos patrocinadores. E mais uma vez eu te agradeço imensamente por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada, viu?